Novamente reitero aqui minhas saudações iniciais ao caríssimo padre, não só ao filho, mas José Alfio, a partir de agora é José Alfio, padre Luís Carlos, padre Pedro, nosso diácono, os irmãos Guerreiros e Antônio Cristo, irmão Paulo Landim, Santíssimo presidente da Câmara Municipal, todos aqueles que fazem a liturgia, no canto, os irmãos e irmãs todos que se reúnem aqui nesta igreja de São José. E como é bom ver essa igreja aqui abarrotada como está hoje, né? E como é belo ver esse amor, admiração e amor do nosso povo para esse personagem importantíssimo, São José. E cada vez mais vamos descobrindo assim a sua importância para que os mistérios da redenção, da salvação, de fato, como ele cooperou, né, para que a realização dos mistérios da salvação e redenção de todos nós e todo o gênero humano. Então estamos aqui diante de um grande personagem, diante de um grande exemplo para todos nós, exemplo em vários sentidos para as nossas vidas. Mas primeiramente, gostaria assim de lembrar, né, eu acho que muito interessante, que apareceu na primeira leitura, a promessa de Deus para o seu povo de construir algo estável, uma casa estável, uma geração que duraria para sempre. Nós, acho que são palavras, são promessas que até nos estranham, porque nós vivemos num mundo cada vez mais se transforma, muda, não é? Constantemente nós vamos nos deparando com as mudanças e vamos acostumando justamente com esse mundo frágil, com esse mundo que se transforma constantemente. Não temos mais, parece, balizas para nos apoiarmos, para pararmos um pouquinho, para refletirmos, ou uma pedra, né? Encontramos mais como que uma pedra assim de base sobre a qual podemos repousar um pouco. Tudo muda e muda rapidamente. As coisas mudam, os valores mudam. E nós estamos aí num tempo em que nos deparamos com isso, né? Mesmo instituições importantes, até certo pouco tempo, hoje, já estão assim cada vez mais alargadas, cada vez mais transformadas, não é isso? Então, em meio a esse mundo, irmãos e irmãs, né, o Senhor, né, hoje, a palavra de Deus nos convida a olharmos e percebermos algo estável. Em meio a todo esse processo histórico, em meio a todas essas transformações, algo estável. E quem é que nos dá, nos levará a perceber esse algo estável? A fé. Do ponto de vista da fé, e a tudo isso que transforma-se constantemente, parece que não tem mais onde nos apoiarmos. A fé vai nos dar essa percepção, o olhar e a percepção para percebermos que algo estável sim de nós. Deus está conosco, Deus caminha conosco, Deus habita esta cidade, Deus faz conosco a história da salvação, Deus se manifesta salvando-nos a cada um de nós. Então, uma festa como essa, que atrai muitas pessoas, cujo exemplo de São José atrai muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, gostaria de convidá-los a isso, né? Existe sim algo estável aqui na nossa vida, em Araraquara, na tua família, na nossa família aqui. Deus está aqui, Deus caminha conosco, Deus não nos abandonou. Nós não estamos ao léu, não estamos simplesmente aí segundo o nosso destino, digamos, da humanidade. Não, Deus está conosco. Ele faz conosco uma história de vida e salvação. Então, São José lembra isso hoje. Deus escolhe alguns personagens para que ali seja digamos assim, visibilizada a ação salvífica de Deus para nós, como em São José. E hoje precisamos também perceber esses sinais da ação de Deus nos salvando, garantindo para nós esse chãozinho estável e meio a tudo aquilo que passa. Não é isso? Essa é a boa notícia por excelência. Convite para percebermos Deus entre nós. Pois, olhamos um pouco para São José. São José, ele se inscreve entre aqueles grandes patriarcas de Israel. Por exemplo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José do Egito. José, também um dos grandes patriarcas bíblicos. Superou, inclusive, os demais, porque ele foi escolhido para ser esposa da Virgem Maria e guardião do Redentor.
o guardião de Jesus, o Salvador, nosso Redentor, São José. É aquele que interliga Antigo e Novo Testamento. A ação de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. São José, ali, como que essa dobradista ligando os dois testamentos, como João Batista, mas sobretudo São José. E a palavra de Deus diz dele muito pouco, mas diz coisas fundamentais, como por exemplo que era um homem bom e justo. Bom e justo. Bom e justo é algo que a fé produz. Só a fé pode produzir isso, algo que é bom e justo. A pessoa que se abre de fato a esse encontro com Deus, homem bom e justo. E ele, eu acho que é interessante olharmos para esse fato aqui do Evangelho, para tentar iluminar um pouco as nossas vidas. Aqui nós vemos São José, que já tinha aí um tratado de casamento com Maria, e no caso o casamento não acontecia assim, com mais um rito e pronto, não, mas era uma tratativa, começava às vezes quando, por exemplo, Maria era muito jovem ainda, esperava até chegar à idade de casar-se, de unir-se ao seu esposo, né? Mas aquele estava, digamos assim, o contrato estava bem avançado. E São José era mais velho que ela e estava contentíssimo com a sua noiva, né? Tem um livro romanceado que fala isso, da busca de José por uma noiva. Isso demorou até que ele mandou Maria. A exemplo daquela, eu lembro de Adão, quando apareceu Eva, ela ficou extasiada. Esta sim é minha companheira, né? Mais ou menos assim. Mas de repente, que ocorre? Vem algo para frustrar essa alegria que havia sido, com a qual o seu coração havia sido tomado. A sua esposa aparece grávida. Ele sabia que o filho não era dele. Imaginemos um pouco, temos que imaginar um pouco a situação, né? Olha que impacto, que decepção, que frustração de repente tomou o coração de José, que estava tão alegre, né, com aquele desenlace que ele temia, que havia desejado tantíssimo. Mas como era um bom e justo, ele então, nós sabemos, acho que só lembrando aqui algumas coisas, a Maria poderia ser, se ela fosse acusada por José, poderia ter sido apedrejada, sabemos disso, né? Mas ele então resolve deixá-la, né, em silêncio. Mas eis que Deus então intervém através do anjo, e aqui começa a aparecer as virtudes de São José, ainda mais que o anjo lhe diz: olha, você é filho de Deus, né? Acorde, você vai ser aquele que vai proteger Maria, você vai ser aquele que vai proteger esse menino, e esse menino é o Filho do Altíssimo, Jesus, o Salvador. O que ele faz? Diz aqui a palavra: ao amanhecer, imediatamente ele acolheu Maria na sua casa, obedeceu a palavra de Deus. Olha aqui, irmãos e irmãs, como que é difícil, aqui que eu trago uma lição para nós, como que nem sempre é fácil percebermos que esse Deus, né, cujo que eu estava falando agora há pouco, que produz algo estável na nossa vida, nem sempre é fácil percebermos a ação dele nas nossas vidas, nos acontecimentos de nossas vidas. Pode olhar para a sua vida. Tem muitas situações que aconteceram, que estão acontecendo na sua vida, você não percebe Deus, gera revolta no teu coração, parece uma coisa injusta, isso te leva a uma rebelião interna, te leva a uma crise de fé, te leva a perguntar: onde está Deus? Onde está o amor de Deus por você? Pode perceber no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, uma doença que de repente chega, ou você mesmo, ou no seu companheiro, alguém, um familiar, um amigo, assim por diante, né? A crise econômica, de repente perde emprego, coisas do gênero, né? E nós, nesse tipo de situações, ficamos muitas vezes sem referências interpretativas para entendermos aqueles acontecimentos, né? Então José passou por isso aqui, foi uma prova para ele, para a sua fé, para a sua bondade, para a sua justiça, né? Nós também nos deparamos corriqueiramente com acontecimentos desse tipo, né? E às vezes até: cadê Deus? Onde está Deus? Onde vamos apoiar agora? Às vezes acontece aí alguma coisa que deixa sem chão. O verso famoso nos deixa sem chão.
não é? Foi aí a hora, de fato, de viver a fé, convite à fé, perceber, né? E dar um novo passo. Eu não creio de verdade, ou esperar pela ação de Deus. E mais cedo ou mais tarde chegará essa iluminação, como chegou José, através do sonho do anjo que foi lá e revelou para ele: olha, é isso aí é obra de Deus. Como é que ele vai perceber que é obra de Deus? De repente a noiva apareceu grávida. Imagine, tenta imaginar um pouquinho. A obra de Deus que está aí. Como nós temos dificuldade de percebermos a obra de Deus em nossa vida, na história da caminhada, na caminhada da humanidade. Hoje mesmo, olhando para a história, vemos quanta violência. E parece que teve alguns casos de violência nesses dias, que assustou todo mundo aí, mas olhamos para a história. Hoje nós temos mais ou menos uns 10 ou mais grandes conflitos, da ordem, como esse da Rússia com a Ucrânia, de Israel com os palestinos, ali, e Papa Francisco fala até de uma guerra mundial fragmentada. Olhamos, onde está Deus? Nós temos muitas situações que nos interrogam na fé, a resposta da fé, para que nós continuemos a caminhar seguindo Jesus. Irmãos, hoje é dia de olharmos para São José e percebermos que a resposta de Deus é a resposta de cada um de nós. A resposta nossa deve ser iluminada, tendo São José como protótipo de resposta da fé a Deus, acolhendo os acontecimentos, esperando pela manifestação de Deus, da ação de Deus, coisa que nem sempre nós percebemos. Porque Deus nos ama, Deus é bom, Deus nos salva, Deus é misericordioso, Deus é bom, nos ama com amor incondicional. Não deixemos que nada roube isso dos nossos corações. E São José continuou, ali, perseverando naquela história. Sabemos quantas dificuldades vieram depois disso. Precisou depois foi necessário ali para já Maria prestes a dar a luz, precisou ir para Belém. Chegou em Belém, foi em vez e foram rejeitados. Não tinha lugar para eles. O menino nasceu, veio os animais, mas estava Maria. Nasceu, daqui a pouco teve que ir para o Egito. E era uma viagem longa. Ali revivendo o êxodo que o povo de Israel fez ali no deserto, Lembra-se? Olha só, quantas dificuldades. Depois retornou, foi morar em Nazaré. Nazaré era um lugar que até que se escondiam bandidos. E foi para esse lugar aí, longínquo. Não teve dificuldade que impedisse de ele continuar exercendo o seu papel de esposa da Virgem Maria e guardião do Redentor. Nós às vezes desistimos facilmente das coisas, facilmente da fé, facilmente da justiça, facilmente de amar, não obstante não sermos amados, por exemplo. Desistimos facilmente de perdoar as pessoas e deixamos essa trilha de seguir nosso Senhor Jesus Cristo por pouca coisa. E olha José, quanta coisa aconteceu na sua vida e ele permaneceu ali, fiel à missão de ser esposa da Virgem Maria, guardião do Redentor, e ser aquele que providenciava sempre tudo para que aquela família pudesse prosperar, para que Jesus tivesse um ambiente adequado para crescer na fé e aprender a obedecer ao Pai, como ele aprendeu. Nós temos testemunho de Jesus até o momento de abrir os braços e deixar de ser pregado na cruz. Irmãos e irmãs, nós também somos chamados, como José, a contribuirmos para a obra da redenção do Senhor, com a nossa vida, nos deixando iluminar sempre, perseverando na fé, nos deixando iluminar, esperando a iluminação do Senhor pelo Espírito Santo, para que a testemunha apareça em nossas vidas. Olha, a igreja, cada um dos cristãos e cristãs, nós aqui, somos chamados a dar um testemunho lá fora, mas é Deus que providencia esse testemunho. E esse testemunho vem pelas situações difíceis, muitas vezes, pelas quais nós passamos a nossa vida. Então, hoje aqui, renovemos-nos na nossa disposição de sermos fiéis seguidores do Senhor, de nos mantermos sempre por essa trilha da fé e trilhando o caminho da justiça do reino. Por tudo isso, cada vez mais a igreja, ao longo da sua história, foi descobrindo São José, e desde 1870 ele é padroeiro da igreja. Depois, em 1900
O Pio XII ele foi elevado a padroeiro dos trabalhadores, e São João Paulo II o declarou guardião do Redentor, guardião do seu Filho Jesus. E ele é também padroeiro da boa morte, né? Todos vocês ainda existe entre nós esse costume. Por que padroeiro da boa morte? Ele morreu entre Maria e Jesus, né? Morte santa. Então, roguemos também a São José que quando chegar o nosso momento, que nós estejamos aí sempre experimentando essas presenças salvíficas e de um amor infinito entre nós, de Maria e seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.